Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. 57 aninhos, a minha idade. Não, mas não sou eu quem estou de aniversário. Meu aniversário é só em novembro. Essa é a data comemorativa do contragolpe de 1964, que impediu que o Brasil se tornasse Cuba, a Cuba da América do Sul, ou a primeira Venezuela da América do Sul. Bem, essa data, até um tempinho atrás, era um tanto quanto perigosa ser comemorada, mas não mais, porque ontem, na ordem do dia, o novo ministro da Defesa disse que essa data histórica, sim, está num contexto histórico e deve ser comemorada. Pois é, você está no canal Professor Belém nesse histórico dia 31 de março de 2021. Meus amigos, o novo ministro da Defesa, o general Braga Neto, escreveu uma ordem do dia ontem, já como ministro da Defesa, colocando em evidência a data de hoje. A nota, a ordem do dia, dizia o seguinte: ordem do dia alusiva ao 31 de março, foi publicada ontem. Brasília, 31 de março de 2021. Eventos ocorridos há 57 anos, assim como todo acontecimento histórico, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época. O século XX foi marcado por dois grandes conflitos bélicos mundiais e pela expansão de ideologias totalitárias com importantes repercussões em todos os países. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo, contando com a significativa participação do Brasil, havia derrotado o nazifascismo. O mapa geopolítico internacional foi reconfigurado e novos vetores de força disputavam espaço e influência. A Guerra Fria envolveu a América Latina, trazendo ao Brasil um cenário de inseguranças, com grave instabilidade política, social e econômica. Havia ameaça real à paz e à democracia. Os brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas com amplo apoio da imprensa. Parece loucura, né? Naquela época, a imprensa estava do lado do povo, em sintonia com o povo. De lideranças políticas, pois é, isso aqui também parece um pouco estranho nos dias de hoje. Das igrejas, também parece estranho. Do segmento empresarial, de diversos setores da sociedade organizada e das Forças Armadas. As Forças Armadas eram um componente entre tantos do extrato social, interrompendo a escalada conflitiva, resultando no chamado Movimento de 31 de março de 1964. As Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Em 1979, a Lei da Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional, consolidou um amplo pacto de pacificação a partir das convergências próprias da democracia. Foi uma transição sólida, enriquecida com a maturidade do aprendizado coletivo. O país multiplicou suas capacidades e mudou de estatura. E foi mesmo, porque foi a partir dali que o Brasil se tornou um país emergente, por assim dizer. Grandes rodovias, portos, enfim, o Brasil se estruturou de modo se concentrou mais nas grandes cidades, se tornou urbano e pujante, graças, claro, ao contragolpe de 64, porque os militares o que fizeram? Bem, fizeram do Brasil um campo de obras, um verdadeiro canteiro de obras. Tinha obra para todo lado e emprego para todos. O cenário geopolítico atual apresenta novos desafios.
como questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias. As Forças Armadas estão presentes na linha de frente, protegendo a população. A Marinha, o Exército e a Força Aérea acompanham as mudanças, conscientes de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e seguros de que a harmonia e o equilíbrio entre esses poderes preservarão a paz e a estabilidade em nosso país. O movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim, devem ser compreendidos e, presta atenção, celebrados os acontecimentos daquele 31 de março. Assinado Walter Souza Braga Neto, ministro de Estado da Defesa. Pois é, então, se você tinha aquele medinho, né, de responder por, enfim, comemorar aquilo que a esquerda chama de golpe, comemore, porque agora parece a verdade está sendo restabelecida. Muito bem, mas acontece que, por outro lado, a despeito da nomeação de Braga Neto como ministro da Defesa e da demissão do comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, a esquerda está furiosa. Tanto a velha esquerda como a nova esquerda. Depois que assumiu, Braga Neto reuniu-se com Edson Pujol, ministro, chefe do Exército, Ilques Barbosa Júnior da Marinha e Antônio Carlos Moretti Bermudes da Aeronáutica e provavelmente colocou o pensamento do presidente Jair Bolsonaro, sua insatisfação com os comandos e logo veio a notícia. Os 3 comandantes estavam fora do jogo. Pois bem, aí só o que se ouviu, ou o que mais se ouviu ontem, foi a palavra é golpe, é golpe, é golpe. Essa palavra foi ouvida tanto pelo esquadrão da velha esquerda, por nomes como, por exemplo, Cid Gomes e Manuela Dávila, quanto pela nova esquerda, a velha esquerda e a nova esquerda. A nova esquerda também, com o bumbum quentíssimo, como diz Paula Marisa, lançou o bordão no ar. O velho bordão é golpe. Gente como Felipe Moura Brasil, Marco Antônio Villa, Kim Kataguiri, Túlio Gadelha, Nando Moura, entre outros, afirmaram: é golpe. É golpe porque Bolsonaro, ao mudar o comando das Forças Armadas, está cooptando a Força Armada brasileira. Esse é o argumento. Acontece que numa democracia é natural que o presidente, ao trocar o ministro da Defesa, troque também o comando das Forças Armadas. É prerrogativa do presidente, não há nenhum problema nisso. Golpe seria se isso fosse contra, por exemplo, a Constituição, contra, por exemplo, a prerrogativa do chefe do Executivo, que é, em última instância, o comandante em chefe das Forças Armadas. Esse argumento de golpe é tão ridículo como proibir, por exemplo, um treinador substituir os seus jogadores, aqueles que não estão agradando. Foi só por essa razão que os 3 comandantes das Forças Armadas serão substituídos, foram demitidos e serão substituídos. Não agradavam o técnico. E aí? É proibido, portanto, substituir um jogador que anda mal das pernas, se essa é a tarefa do técnico? Não é esse o problema. O problema é que o técnico quer que o time tenha a sua cara. E é isso que a esquerda não aceita de modo, de jeito, de maneira alguma. O Brasil não pode ter a cara de um presidente conservador. Só
será permitido ao presidente fazer alguma substituição se essa agrade à esquerda. Mas aí Bolsonaro teria que ser impeachmentado por propaganda enganosa, porque Bolsonaro, em sua campanha, prometeu que o Brasil se tornaria conservador, ou pelo menos voltaria, em alguma medida, ao bom e velho costume conservador, a tradição da família, da pátria e também o amor a Deus. Portanto, é natural que, ao ver que certas lideranças militares não condiziam com o processo de tirar o Brasil das mãos do comunismo, tenha substituído alguns jogadores, é prerrogativa do presidente. Mas isso nem a velha esquerda nem a nova desejam, querem e aceitam. Tudo que Bolsonaro fizer é golpe, será golpe. Tudo que Bolsonaro fez foi golpe. Tudo que fará será golpe. Não é possível para a esquerda admitir que a alternância no poder não seja apenas de nome, mas também de ideias, de ideologia, de política, de visão de mundo. Mas foi nisso que os brasileiros apostaram. Foi este peixe que os brasileiros compraram. Os brasileiros não votaram em Bolsonaro porque ele é a cara do Brad Pitt. Não foi por isso. Aliás, nem é. Os brasileiros votaram em Bolsonaro porque viram nele um homem probo, íntegro, com 30 anos de vida parlamentar, sem lama na roupa ou na alma. E acreditaram em suas ideias, porque essas ideias eram as próprias, as mesmas do povo brasileiro, cansado de 30 anos de comunismo. Portanto, Bolsonaro está dando ao povo aquilo que ele prometeu. Quer um governo que lute, que combata a mentira, a oligarquia política que colocou o Brasil no atraso e tem colocado o Brasil no atraso há mais de 100 anos. E por aí vai. Quer a moralidade no serviço público, tanto é que são 2 anos de governo sem nenhum escândalo de corrupção, coisa que até há um pouco tempo atrás não passava um dia sem que surgisse um novo escândalo de corrupção gigantesca. Pois é, tudo isso levou Bolsonaro à presidência. O povo brasileiro, que é, na verdade, o poder maior da nação, escolheu e legitimou Bolsonaro. Aliás, por 2 vezes. No primeiro turno, se é que vocês lembram, e no segundo turno. Pois está aí a legitimidade do presidente de trocar o jogador que ele quiser, a hora que ele quiser. Isso não é golpe. O argumento é que ele está cooptando as Forças Armadas. Será mesmo? O que seria cooptar as Forças Armadas? Seria, por acaso, algo que tem um precedente na história? Vamos voltar um pouquinho no passado. Antigamente, um presidente que, enfim, queria que o seu partido engolisse o país. Pois é. E queria agir ou mandar como um soberano. O que ele fez? Ele inventou um troço chamado mensalão. Mensalão era colocar uma mensalidadezinha no bolso do Congresso, dos congressistas, para que seus interesses, os seus atos administrativos, enfim, aquilo que ele mandasse para o Congresso fosse aprovado a toque de caixa. Seria cooptar algo parecido com isso? Pois é, se for, então esqueçam, porque Bolsonaro não está colocando dinheiro no bolso de ninguém para ser obedecido. Acontece que lá nas Forças Armadas, por incrível que pareça, existe hoje uma geração, principalmente de coronéis, que sabe o que está acontecendo com o Brasil, que veem, por exemplo, o STF liberando gente da mais duvidosa, do mais duvidoso currículo, por assim dizer, que vê com muito desgosto, por exemplo, um juiz proibir que a polícia de um estado suba ao morro para combater os bandidos.
tudo em nome do afastamento, distanciamento social ou coisa do gênero. Pois é, o presidente, sabendo disso e sabendo que isso está de acordo com o seu pensamento, achou melhor colocar essas pessoas que não querem que o Brasil caia para o modelo Venezuela no poder, só isso. E isso é o que lhe compete e está apoiado pela grande maioria. Agora cabe, por exemplo, aos 3 soldados que deixaram o cargo ontem apoiarem o presidente, porque afinal de contas, se são melancia ou não, são antes de tudo soldados. E como soldados devem respeitar a hierarquia. O chefe mandou, está mandado. Só que agora vem outro problema, a narrativa da esquerda. A narrativa da esquerda está fazendo com que, ou melhor, pensa em fazer com que você acredite ou entre num estado de histeria por conta de uma crise que não existe. A grande imprensa, as velhas raposas da política, a nova esquerda quer que você acredite que abriu-se com essa substituição no comando das Forças Armadas uma crise militar. E não existe nada disso. Pergunte hoje aos 3 soldados se existe crise. Se eles disserem, bem, aí estará justificado, porque a esquerda gosta tanto de gente como Pujol, por exemplo. Mas eu não acredito. Não existe crise nenhuma. O presidente está no comando e continuará no comando até que o seu mandato termine. E suas prerrogativas terão que ser aceitas e obedecidas. Agora, detalhe, a esquerda também tentou colocar na sua cabeça que o Brasil está numa guerra e está perdendo uma guerra. Pois é, usando esse argumento, usando essa narrativa, hoje podemos dizer, sim, o Brasil está numa guerra. Razão mais do que suficiente para o presidente da República ter o comando do país. Estamos usando os mesmos argumentos da esquerda. O Brasil está em guerra? A esquerda estava dizendo que sim, o Brasil está em guerra. Pois então, todos os poderes para o presidente, porque é isso que a Constituição reza. Em caso de guerra, o Executivo tem, sim, uma predominância sobre todos os outros poderes, é claro. Muito bem, por falar em guerra, ou melhor, por falar em golpe, prestem atenção nessa matéria. Ela saiu no dia 27 de março de 2021, há 4 dias. O jornalista Mário Sérgio Conte propôs em sua coluna no jornal, uma coluna do jornal Folha de São Paulo, um golpe militar para retirar do poder o presidente Jair Bolsonaro. O texto foi publicado na sexta-feira, no dia 26 de março de 2021, no site da Folha, e no sábado 27 de março, na edição impressa do jornal. O título divulgado pelo jornal na matéria é militar poderia sim derrubar Bolsonaro, mas precisaria ter coragem. Na edição impressa, o título é diferente e apenas alusivo: O Pocotó das Valquírias. No texto, Conte cita Klaus von Stauffenberg, conde e coronel do exército alemão na Segunda Guerra. Stauffenberg liderou uma tentativa de assassinato de Adolf Hitler em julho de 1944. O atentado foi mal sucedido. Von Stauffenberg e outros participantes do complô foram executados pelo governo nazista. Bom, aqui a esquerda, além de propor o golpe, tenta comparar, claro, sempre, o tempo todo, o nosso presidente com o H da Alemanha, como diz o Enzo, do canal Enzo. O que por si só já mostra a sordidez desse povo, desse pessoal aí. Pois é, mas acontece o seguinte: quando o golpe é proposto do lado de lá, há uma justificativa. É preciso acabar com o mal, e o mal é Bolsonaro. Sim, eles acreditam que o mal é Bolsonaro. Agora, quando o mal, que é Bolsonaro, tenta salvar o país, aí é golpe. Aí é uma questão de cooptação, de implantar uma ditadura e tudo mais.
É a narrativa. Só que isso já está enchendo os Pacovar. O povo acordou. Ontem, Fernando Henrique Cardoso saiu do seu sarcófago, veio a público para dizer coisa parecida com isso. Ah, não pode haver golpe, não pode isso, não pode aquilo. Acontece que esse povo está desvinculado da realidade. Não lembram qual foi o processo que colocou Bolsonaro no poder. O processo foi a rapidez da informação. Hoje o povo não é dependente mais da mídia fraude. O povo hoje tem acesso às informações através das redes e sabe muito bem o que está acontecendo e já está cansado dessas narrativas mentirosas. Um lado pode tudo, o outro não pode nada. Os mortos da revolução devem ser rezados se forem da esquerda. Se forem do regime militar, da direita e assim por diante, devem ser desprezados. Bem, o povo já cansou disso. E a resposta para esse cansaço virá logo mais. Parlamentares hoje querem um impeachment de Bolsonaro porque Bolsonaro está usando as suas prerrogativas. Pois bem, esses mesmos não se reelegerão. Razão mais do que suficiente para eles sim implantarem um golpe. Porque se depender de voto daqui para frente, meu filho, está difícil para vocês. É isso aí, não tem crise e vamos comemorar 1964. Agora pode. Tenho ainda mais uma mensagenzinha para vocês, perdão. O meu amigo Emerson da Silva, que mora na Argentina, mandou-me ontem um e-mail, mandou-me essa madrugada um e-mail. Bom dia, professor Beleite, envio umas fotos do macro atacadista em Rosário, no dia 20, a foto é do dia 29, antes de ontem. Aqueles que adoram o governo socialista, bem, este é o resultado. A Argentina está se tornando a nova Venezuela do Sul. E o detalhe mais importante, é nosso vizinho de porta. Acorda, Brasil. Abraço, Emerson Silva. Grande abraço, Emerson Silva. Aqui está as fotos. Aliás, para quem realmente acha que é golpe, uma sugestão. Vamos para a Argentina. Lá não tem golpe. Lá está na mão da esquerda. Olha que maravilha. Olha que delícia. Agora sim, me vou. Hasta la vista.